dos clubes, dentro daquilo que já existe, que é fica bem para o Pan-Americano. Dentro do Senado e da Câmara hoje existe um requerimento tentando colher assinaturas para uma CPI do esporte. Você acha que ela deve, de fato, ser instaurada? A CPI deve, não é uma CPI de caça às bruxas, não é uma CPI para punir ninguém, mas para esclarecer todos esses fatos que quase diariamente acabam saindo na imprensa e que tiram a credibilidade do movimento olímpico brasileiro. Eu fiquei muito feliz com duas coisas. Primeiro, quando ao final dos debates o senador Romeu Tuma disse que havia já assinado, aderido ao pedido de CPI, e a segunda, quando o superintendente executivo do Comitê Olímpico Brasileiro disse que não teme uma CPI. Ora, então vamos fazer a CPI. Eu acho que, espero que façam a CPI e que digam, então, não há nada de errado, muito bom. Agora, ir de gabinete em gabinete, ter um discurso e na prática fazer outro, isso é que está errado. Ir de gabinete em gabinete, pedir, pelo amor de Deus, para não ter CPI, não é o discurso que eu ouvi hoje. Um outro ponto muito discutido hoje lá, nessa audiência pública, foi essa perpetuação, que isso é uma coisa crônica do esporte brasileiro, de presidentes em federações, em confederações, até no próprio Comitê Olímpico Brasileiro, que eles permanecem no controle dessas instituições durante, às vezes, décadas, e aí não há uma mudança de ideia, a orientação é sempre a mesma política. Então, como é que o senhor vê? O senhor defende essa limitação ali para esses mandatos em federações, confederações e no Comitê Olímpico Brasileiro? Era assim no Brasil, aí mudaram a legislação e hoje em dia podem ficar o tempo que quiser. Eu defendo, hoje o senador Cristóvão Buarque mostrou o projeto de lei, que já está tramitando, vedando a reeleição, com direito a uma reeleição, e eu acho que tem que ser isso. Eu acho que essa é a tendência do mundo hoje em dia. Então, o próprio Comitê Olímpico Internacional limitou o seu mandato. Hoje os membros têm mandato. Hoje, a não ser os mais antigos, mas o presidente não pode ficar mais do que 12 anos no poder. Então, por que aqui no Brasil é diferente? Essa história de que só depois de anos e anos é que o presidente da confederação consegue galgar postos mais altos. É uma coisa que inventaram agora para justificar, mas não é. Eu acho que quem tem que ser forte, como inclusive já havíamos falado, tem que ser as instituições e não as pessoas, né? Eu acho que tem que ser forte na Federação Internacional de qualquer esporte a Confederação Brasileira e não o indivíduo. Bom, para terminar, o senhor é membro da Assembleia Geral do Comitê Olímpico Brasileiro desde 96, né? Desde 1996. De 2001 para cá, o Comitê Olímpico Brasileiro recebeu recursos da ordem de mais de 500 milhões de reais. O senhor, na avaliação do senhor, esse dinheiro foi bem gasto? Eu acho que os critérios de repasse para as confederações não são bem aplicados. Eu defendo as confederações menores, elas têm menos recursos por não terem patrocínios privados. Então essa história de meritocracia, de você dar o dinheiro a quem é melhor, você vai acabar sempre dando mais dinheiro ao voleibol, que tem um excelente patrocínio do Banco do Brasil. Tinha que ser justamente ao contrário, ou criar vários critérios com pesos para você poder avaliar. Esse sistema de meritocracia, como eu disse hoje na audiência, foi uma coisa, já havia escrito antes no blog, foi uma coisa para tudo continuar como está. Eu não concordo com isso e também não concordo que o Comitê Olímpico Brasileiro fique com grande parte desse dinheiro para, como hoje se disse lá, manutenção da entidade, e porque tem um grande número de funcionários, ou eventos. O Comitê Olímpico Brasileiro não tem que ser órgão organizador de eventos. Aliás, é o que ele é hoje, né? Ele se transformou num órgão organizador de eventos. Eu não faria isso. Eu pegaria esse dinheiro e transferiria todos para as confederações, exigindo delas uma planificação e fiscalizando. Para encerrar, o senhor tem conhecimento de alguma reclamação por parte de confederações brasileiras em relação à atuação do Comitê Olímpico Brasileiro? Sim. Quais seriam essas confederações? 4 confederações se manifestaram publicamente. A Confederação de Boxe, a Confederação de Tênis de Mesa,
Quando eu tive recentemente dando uma palestra num fórum olímpico e o presidente Alaor estava lá, ele publicamente enalteceu o meu pedido de anulação dessa eleição. Então, posso dizer, eleição da chapa única, a chapa única que manteve o presidente Carlos Arthur Nussmann até 2012. Foi legítimo, foi feito de uma maneira com a qual eu não concordo. Eu disse o badminton, os esportes no gelo também e a CBF também. São essas confederações que se manifestaram publicamente. Outras... E elas reclamam sobre o quê? Em primeiro lugar, da maneira como foi feita a eleição, e em segundo lugar, da questão dos repasses. Saiu muita confederação de nariz torcido na eleição, na Assembleia do Comitê Olímpico, onde foi estabelecido um novo critério de repasses de verbas. Alguns presidentes de confederações pequenas me escreveram e pediram que não fossem revelados os seus nomes com medo de retaliação. Eu tenho esses e-mails escritos, se for necessário eu mostro. Agora, que democracia é essa? Que um presidente de confederação tem que vir a mim para reclamar, para que eu continue falando, porque senão a confederação dele vai ser penalizada. Isso não cabe mais no Brasil. Bom, nós conversamos aqui com Alberto Murray Neto, que é membro da Assembleia Geral do Comitê Único Brasileiro e membro da Corte Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça. Gostaria de agradecer aí sua presença aqui nos estúdios do correiobrasileirense.com.br e a gente espera voltar a conversar aí, quem sabe, sobre uma CPI de esporte, caso ela venha mesmo a acontecer. Tomara. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.